Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto louco de especial, mas que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade em entender. Hoje a gente vai conversar sobre marcação a mercado. Vem comigo entender um pouquinho mais sobre o que é e como ele funciona. Eu te aguardo então logo depois da vinheta. Então tá, servidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Eu me chamo John Lennon e hoje, como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona a marcação a mercado, esse instituto financeiro aí que muitas vezes pode nos beneficiar e às vezes ele pode nos prejudicar. Então eu preciso te mostrar aqui quais são as peculiaridades e como tu vai conseguir te organizar aí para não perder dinheiro com a marcação a mercado, beleza? Então, como sempre, deixa eu te pedir, já dá o like no vídeo aí para fazer esse vídeo bombar e chegar a muito mais gente, para a gente conseguir também alcançar aquela meta de 100 inscritos aqui no canal. Me ajuda aí, beleza? Então vamos lá. E o que é a marcação a mercado? A marcação a mercado, servidor, é basicamente uma alteração dos preços negociados por ativos, por exemplo, como cotas de fundos de investimento, ativos negociados em bolsa e títulos de renda fixa, servidor. Esses ativos, eles são negociados aí no mercado secundário, que vão valorizar ou desvalorizar eles conforme aí a situação econômica atual. Então, basicamente, essa é a marcação a mercado, num conceito aqui um pouquinho mais técnico, servidor. Então, servidor, essas alterações de preços que ocorrem todos os dias fazem com que o servidor aí que invista em uma cota de um fundo de investimento, nesses ativos negociados em bolsa ou até mesmo nos títulos de renda fixa, precise ficar atento às circunstâncias econômicas do mercado. Por quê? Porque isso vai fazer com que esse título ou essa cota do fundo de investimento ou esse ativo negociado em bolsa, ele perca preço ou ele ganhe preço a depender da situação, que eu já vou te explicar um pouquinho melhor como é. Mas se tu tem um desses ativos, tu precisa ficar esperto, servidor, na marcação a mercado. Show? Então vamos dar sequência. Depois que eu dou esse conceito inicial, normalmente, com as pessoas que eu converso no dia a dia, elas perguntam, mas John, como que pode um título de renda fixa ter essa variação de preço? O título de renda fixa ele não vai render aí um valor certo lá no final? Eu não vou sempre ganhar dinheiro com os títulos de renda fixa? Depende, servidor, depende muito. Como eu sempre digo, se tu foi lá, fez um aporte num título de renda fixa com vencimento em determinado prazo e tu cumprir esse vencimento, sim, tu nunca vai perder dinheiro com a renda fixa. Porém, se tu resolver se desfazer desse título, onde é que tu vai precisar negociar esse título? No mercado secundário. E quem é que valoriza o mercado secundário? São as pessoas que estão dispostas a comprar, e isso a gente chama de marcação a mercado. Beleza? Agora a coisa começou a clarear. Então tu só vai estar exposto à marcação a mercado se tu resolver vender um título de renda fixa antes do término do prazo, ou aí uma cota de fundo de investimento que tu te comprometeu a deixar aí por um tempo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e tu resolver vendê-la antes do prazo. A marcação a mercado só vai fazer que a gente perca ou ganhe dinheiro se a gente for vender o nosso ativo antes do prazo estipulado. Sei que pode estar parecendo um pouquinho confuso, mas deixa eu te explicar melhor. Vamos pegar um exemplo. Digamos, servidor, que tu foi lá, seguiu as dicas do Grana Sob Controle, as dicas que eu trago aqui para ti todas as quintas e sábados, e tu conseguiu juntar uma grana e agora tu vai fazer um aporte num tesouro pré-fixado. Tu analisou tua situação e esse foi um título aí que tu resolveu fazer esse tipo de investimento. E esse tesouro pré-fixado, ele te dá um retorno aí de 12% ao ano, menos o imposto de renda lá no final. E aí tu foi lá e adquiriu esse título de 12% ao ano. Aí aqui o prazo não vem tanto ao caso, mas digamos que tu comprou
esse título com vencimento para daqui a 5 anos. Tu adquiriu o título com vencimento para daqui a 5 anos e ele te prometeu um retorno de 12% ao ano menos imposto de renda. Alguns meses depois que tu adquiriu esse título, a instituição pela qual tu adquiriu, aí provavelmente então se é um título do Tesouro, o Tesouro parou de comercializar esse título de 12% ao ano. Ele lançou posteriormente um outro título que paga agora 15% ao ano. Então, em vez de 12% ao ano menos o imposto de renda que é o teu título, esse novo título ele vai pagar aí 15% ao ano e menos o imposto de renda. Por quê? Por N motivos. Porque mudou a taxa básica de juros, porque a inflação subiu ou desceu. Por algum motivo, aí o Tesouro resolveu extinguir aquele título, aquele produto que pagava 12% ao ano e resolveu lançar um outro título que paga 15% ao ano. Então, pensa comigo, servidor. Tu, como investidor, prefere investir num título que paga 12% ao ano ou que paga 15% ao ano? Certamente, qualquer pessoa aí com um mínimo de conhecimento financeiro vai preferir um título que paga 15% ao ano. E assim como tu, todos os outros investidores também vão preferir 15% ao ano. Só que agora presta atenção. Sabe aquele teu título que paga 12% ao ano e que tu te comprometeu a ficar com ele por 5 anos? Talvez tu não precise, não possa ou não queira mais ficar com esse título e resolva vender ele antes do tempo. Talvez um ano depois, um ano e meio depois. E tu quer vender esse título. Tu vai receber teus 12% ao ano? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque tu vai ter que vender esse teu título no mercado secundário, para as pessoas, para os investidores. E o que eles vão olhar? Eles vão olhar para o mercado e vão dizer assim: por que eu vou comprar do servidor esse título que ele tem, que rende 12% ao ano, se eu tenho logo ali do ladinho um outro título emitido pelo próprio Tesouro que me paga 15% ao ano? Eu vou investir naquele de 15% ao ano e não neste de 12%, a não ser que este de 12% me dê um desconto. Então é por isso que, se tu tem um título de 12% ao ano e hoje o valor desse mesmo título ou de um outro título que substituiu esse está com valor acima, por exemplo, 15%, se tu quiser vender no mercado secundário, eles vão marcar teu preço a mercado para baixo. Então tu vai ter que vender este teu título com desconto, ou seja, tu vai perder dinheiro em função da marcação a mercado. Entendeu um pouquinho? Vamos seguir. Agora, servidor, vamos pensar o outro lado. Tu adquiriu esse teu título a 12% ao ano menos o imposto de renda. De novo, por diversas ocasiões, aí, depois de algum tempo, esse teu título parou de ser comercializado em função de alteração na taxa básica de juros, na inflação, qualquer outro tipo de circunstância externa que afete aí realmente a valoração dos títulos pelo Tesouro, e ele lança um título substituto desse teu a 8% ao ano. Agora o Tesouro está disposto a pagar no máximo 8% ao ano menos imposto de renda. E tu tem um título que tu te comprometeu com o Tesouro e ele vai te pagar 12% ao ano. Se tu, por algum motivo, quiser botar para vender esse teu título no mercado secundário, o que vai acontecer? Os investidores eles vão chegar para comprar algum título de renda fixa e eles vão olhar. Eu vou comprar um título direto de Tesouro que ele está pagando apenas 8% ao ano, então se eu botar R$1.000, eu vou ganhar de volta aí R$80, ou eu posso comprar desse outro servidor aqui, que ele comprou um título quando era 12%, e vai me dar um retorno aí de 12% ao ano. R$120. Opa, muito mais atrativo. Só que tu, servidor, sabendo dessa situação, tu não vai vender o teu título sem nenhum tipo de ganho. Tu vai conseguir algum ganho financeiro, porque esse teu título vai ser marcado a mercado, por isso, marcação a mercado, a maior. Ele vai valer mais do que esses 12%. Tu pode conseguir um retorno maior que 12%, porque as pessoas provavelmente vão estar dispostas a pagar mais que isso.
porque daqui a pouco, mesmo assim, mesmo elas pagando esse ágio, essa diferença superior ao que o teu título vale, daqui a pouco elas conseguem uma rentabilização ainda maior do que se elas investissem num título que pague 8% ao ano menos imposto de renda. Tá ficando um pouquinho claro, servidor? Me conta aqui nos comentários se tá ficando com alguma dúvida. A marcação a mercado, esse instituto financeiro aí que faz esses nossos títulos aí de renda fixa ou as cotas de fundo de investimento e ativos negociados em bolsa variarem todos os dias em função dessa marcação a mercado, ele é um pouquinho confuso. Por isso que eu te trago exemplos aqui na teoria para tu tentar entender, porque basicamente quando tu compra um título a determinado retorno de juros, se esses retornos de juros nas mesmas circunstâncias eles aumentarem de preço, infelizmente tu vai perder dinheiro. Se eles baixarem de preço, basicamente tu vai ganhar dinheiro. Se tu investiu num título quando a taxa Selic estava, que nem hoje ela está 13,75% a taxa Selic e 13,65% o CDI, se ao longo do tempo esse valor baixar, a taxa Selic baixar e o CDI consequentemente baixar também, tu pode ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Agora, se a taxa Selic subir e o CDI consequentemente subir, tu vai perder dinheiro se tu precisar vender esse teu título quando a taxa Selic estiver maior do que quando tu adquiriu. Vamos para um exemplo um pouquinho mais prático aqui, servidor, para que tu possa visualizar com mais propriedade aí a marcação a mercado acontecendo. Vou te trazer um exemplo aqui, eu deixei no computador para te explicar um pouquinho melhor. Perceba comigo. Digamos aí que tu adquiriu um título que paga 13% ao ano. Tu comprou esse título, tu investiu ali 10 mil reais, tu aportou 10 mil reais num título que rende 13% ao ano. Aproximadamente é a taxa Selic hoje. Tu sabe que lá no final dos 12 meses, tu vai conseguir vender esse teu título com um ganho de R$ 1.300, 13%. Então, ficaria, digamos, R$ 11.300 lá no final, menos imposto de renda. Show, mas vamos trabalhar só com os juros brutos aqui. Então, tu tem a capacidade de ganhar R$ 1.300. Tu comprou e no dia seguinte veio aí um relatório, uma reunião do Copom que divulgou, Copom, aí é o Comitê Monetário, né, de Política Monetária, na verdade, e baixou a taxa Selic aí, digamos, ou esses 13% para 11%. E esse teu título para de ser comercializado a 13% e passa a ser comercializado a 11%. Vejam só, um investidor hoje com o título a 11%, se ele quiser investir 10 mil reais, servidor, se ele quiser investir 10 mil reais, ele vai ganhar no máximo R$ 1.100 para investir nesse título novo a 11% do valor investido. 11% ao ano. Então pensa comigo. Ele vai olhar para esse título e vai dizer, eu tenho a capacidade de ganhar R$ 1.100. Esse é o meu limite que eu vou ganhar investindo nesse título. Mas tem um outro título, se eu comprar do servidor X, que comprou esse título por 13% ao ano, a taxa de juros, lá eu vou ter R$ 1.300 no final. Então são R$ 200 a mais que eu posso ganhar se eu conseguir comprar esse título desse servidor, se ele me vender. Só que ele não vai me vender pelos mesmos, digamos, 10 mil reais. Talvez eu tenha que pagar um pouco mais para ele me vender. Se eu pagar para ele 10.100 reais, por exemplo, eu vou ter lá no final uma rentabilidade de R$ 1.300, menos esses 100 que eu tive que pagar a mais para esse servidor. Beleza? Então o servidor com um dia de título vai botar R$ 100 no bolso, que é uma boa rentabilização se a gente for pensar, com um dia de investimento. E o outro servidor ainda, que comprou de ti esse título, ele ainda vai ter uma rentabilização de 1.300, mas como ele pagou 100, de R$ 1.200. Perdeu R$ 100 nessa brincadeira, mas ele vai ganhar R$ 100 em relação ao título de 11%. Pouco confuso, né? Mas sim. E é assim que funciona a marcação a mercado. Porque tem um título que
uma pessoa comprou antes com uma taxa de juros melhor, que vai pagar lá no final do período uma taxa melhor. Então, é capaz de tu, se fizer um cálculo aí do teu período que vai valer aquele teu título aí durante 5 anos, 6 anos, 10 anos, tu pode cobrar um ágio cada vez maior e essa pessoa pode querer pagar um ágio cada vez maior. Então é capaz de tu ganhar muito dinheiro se tu vender o teu título com essa marcação a mercado quando a taxa de juros baixar. Não sei se fiquei claro aqui, mas é isso, servidor. Veja que é mais vantajoso para uma pessoa investir num título que paga 13% ao ano, mesmo que eu tenha que pagar um pouquinho a mais, do que eu investir num título direto do Tesouro que pague 11% ao ano. E essa confusão de números é a marcação a mercado, mas que eu espero ter deixado um pouquinho mais claro aqui para ti, servidor. Eu fiz um cálculo aqui e percebi que, por exemplo, esse servidor, ele pode pagar, esse investidor que quer investir num título aí, que hoje custa 11, que paga 11% de juros ao ano, ele pode pagar até R$ 10.185, que ele ainda vai estar no lucro se ele comprar esse título de 13% ao ano. Fiz um cálculo rápido aqui, né? Claro, se a gente for colocar exatamente, né, na ponta do lápis, considerando todas as circunstâncias, teria que ajustar. Mas hoje ele poderia pagar até R$ 10.185, que ele sairia no lucro ainda no final do período. Ou seja, ele teria uma rentabilidade maior do que aqueles 11% ao ano do título atual do Tesouro. E, como eu disse, essa é a marcação a mercado. Então, vamos fazer um resumão aqui, servidor, para fechar o raciocínio da marcação a mercado, após esse monte de explicação aqui de números e de cálculos que a gente tenta exemplificar para ficar mais fácil, mas a marcação a mercado ela é um pouquinho dificultosa de entender, servidor. Mas é basicamente o seguinte, vamos lá. Marcação a mercado. Quando que ela vai valer para ti? Apenas se tu quiser vender o teu ativo antes do prazo estipulado. Se tu estipulou que vai manter aquele ativo por 5 anos e tu quer vender antes, tu vai estar sujeito à marcação a mercado. Se tu estipulou que é 2 anos e tu quiser vender antes, sujeito à marcação a mercado. Se tu estipulou que são 30 anos e tu quiser vender antes, marcação a mercado. John, e se eu mantiver o título até o final? Não existe marcação a mercado. Tu vai receber os juros que foram contratados no começo. Se tu investiu lá num tesouro Selic, beleza? Ou num tesouro aí pré-fixado de 12% ao ano, mas tu tem que manter teu investimento por 30 anos, se tu mantiver os 30 anos, ele vai te dar uma rentabilização de 12% ao ano, não existe marcação a mercado. Então, sempre a marcação a mercado vai existir quando tu se desfizer de um título antes do prazo contratado. Eu sempre vou perder dinheiro com a marcação a mercado? Não. Nem sempre tu vai perder dinheiro com a marcação a mercado. Se o teu título hoje, ele está sendo negociado aí a determinado percentual por ano, e os novos títulos forem vendidos aí com um percentual menor, ou seja, teu título vale mais do que o título que está sendo vendido atualmente, então tu vai ganhar dinheiro. Por outro lado, se o teu título tu contratou ele a uma taxa menor, ou seja, aumentou a taxa que esse título está sendo vendido, se o teu título paga 12 e hoje existe um novo título que paga 15, na verdade teu título vale menos do que o título que está sendo comercializado atualmente, então neste caso tu vai perder dinheiro com a marcação a mercado. E por que tu vai perder dinheiro? Porque, como eu disse lá no começo, a marcação a mercado ela é uma atualização diária dos valores. Aqui eu dei só exemplos do ativo de título de renda fixa, mas, como eu disse, ele vale também para cotas de fundos de investimentos e ativos negociados em bolsa. Não é só títulos de renda fixa como o Tesouro e o CDB. Ele é aplicado em outros ativos financeiros também, servidor. Então, acredito que eu consegui te dar aqui em linhas gerais uma explicação do que é a marcação a mercado, aí esse instituto financeiro que muitas vezes as pessoas ouvem falar e tem um pouco de medo de tratar. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Realmente, ela afeta os títulos aí quando precisam ser vendidos antes do prazo,
mas nem sempre a marcação a mercado faz tu perder dinheiro, e agora tu descobriu por quê. Tu pode muito bem ganhar dinheiro com a marcação a mercado, e existe um mercado muito grande aí que trabalha só com marcação a mercado, comprando títulos quando eles estão, por exemplo, com a Selic em alta, como está agora. Não vamos esquecer, pessoal, 13,75, talvez ela aumente um pouquinho esse ano, como eu falei lá no vídeo que eu fiz ano passado sobre perspectivas do cenário econômico no pós-eleições. Então ela talvez aumente um pouquinho agora, seja o momento de tu adquirir alguns títulos aí com essa Selic alta, porque ao longo do tempo, daqui 2, 3, 4 anos, 5 anos, ela tende a baixar novamente, servidor. E lembra que se a taxa Selic baixar, a marcação a mercado vai valorizar muito mais o teu título. Então dá para ganhar dinheiro com a marcação a mercado aí, desde que tu sente e entenda como ela funciona. Show de bola então? Acredito que era isso que eu queria passar para ti hoje. Um pouquinho aqui, um bate-papo sobre esse instituto financeiro que assusta as pessoas um pouco, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum monstro, que é a marcação a mercado, servidor. Curtiu o vídeo? Não esquece de dar o like, então. Não esquece também de deixar aqui nos comentários o que tu achou, já conhecia ou não conhecia a marcação a mercado. Se tu quiser que eu trate alguma coisa mais específica aí, tu também pode colocar aqui nos comentários que eu trago para ti um conteúdo todo especial. Compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos, com os teus colegas servidores, com os teus familiares. Te inscreve no canal se tu não é inscrito, não vacila, servidor, me dá essa ajuda aí pra gente chegar em 100 inscritos. Tenho certeza que vai ter um vídeo e um evento especial aí se a gente conseguir bater essa meta, servidor. Top, então, muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.